Estamos começando o nosso programa Renovando Vidas. E a palavra que nos encontra hoje é de Provérbios, que diz que o olhar do amigo alegra o coração. Será que nós somos estes amigos que têm um olhar que alegram o coração? Que não precisamos nem abrir a boca, que só o nosso olhar já alegra o coração daqueles que estão ao nosso redor? Ou será que nós somos aqueles mal-humorados e só a nossa presença já deixa o ambiente mais difícil, mais pesado? Que não seja assim, que nós possamos ser os amigos que alegram o coração do outro, somente com o olhar. Que não seja um olhar de reprovação, que não seja um olhar de julgamento, que não seja um olhar que venha trazer desconforto, mas que venha alegrar o nosso coração. Porque o que Deus tem nos dado é tão grande, tão lindo, somos tão abençoados e precisamos reconhecer que assim somos, porque assim devemos viver e devemos também facilitar a vida do nosso próximo mais próximo. Nosso programa Renovando Vidas está só começando. Você é o nosso convidado e com certeza o seu coração vai ficar alegre com aquilo que você vai ouvir, com aquilo que você vai ser edificado neste programa. Fique com a gente. Proteja a sua família sem abrir mão do requinte. Fabricadas em chapas de aço eletrozincadas e com fino acabamento em madeira, os produtos Hércules Superportas unem a alto-tecnologia e sofisticação, com portas anti-arrombamento, robustas e modernas, com fechaduras reconhecidas como as mais seguras do mercado. Nossos produtos proporcionam a segurança que a sua família necessita, com o design que você merece. Hércules Superportas. Segurança com estilo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és
Tu és Senhor sobre todas as coisas. Deus, obrigado, meu Deus, porque através da tua morte, Jesus, naquela cruz, tu se tornou Senhor absoluto de todas as coisas. Obrigado, Deus, que não precisamos temer nada. Tudo está vencido, tudo está subjugado diante da tua autoridade, diante do teu poder. E nessa manhã, Pai, nós queremos viver exatamente essa realidade. Nós queremos declarar que Jesus é o Senhor da nossa vida. Tu és Senhor da nossa vida. Tu és o Senhor dessa igreja. Tu és o Senhor dos nossos negócios. Tu és o Senhor do nosso sonho. Tu és o Senhor dos nossos filhos. Tu és o Senhor sobre tudo. Queremos viver exatamente assim. Amado Deus, nos perdoa por toda vez que vivemos, Deus, negando essa realidade. Por toda vez que nós somos o Senhor da nossa vida. Nos perdoa por todas as vezes que nós nos tornamos, meu Deus, a autoridade sobre nós mesmos. Pai, nos perdoa, meu Deus, quando tiramos o Senhor do centro de todas as coisas. Quando o Senhor não é o centro do nosso casamento. Deus, nos perdoa quando o Senhor não é o centro da educação dos nossos filhos. Deus, nos perdoa quando Tu não és o centro dos nossos negócios, de tudo o que fazemos. Deus, nos perdoa quando Tu não és o centro do serviço que prestamos, do ministério que exercemos. E nós queremos corrigir isso na nossa vida. Nós, como igreja, queremos viver essa realidade. Jesus sendo o Senhor absoluto sobre todas as coisas e na nossa vida. Tudo o que fazemos, tudo o que temos. Pai, no nome de Jesus, nós declaramos na nossa vida, só o Senhor é Deus. Em tudo o que fazemos, só o Senhor é Deus. Meu Deus, aqui nessa igreja, só o Senhor é Deus. Na cidade de Criciúma, só o Senhor é Deus. E nós declaramos isso, Pai, com toda a convicção de que verdadeiramente Tu és Senhor sobre todas as coisas. Em nome de Jesus. Aleluia. Proteja a sua família sem abrir mão do requinte. Fabricadas em chapas de aço eletrozincadas e com fino acabamento em madeira, os produtos Hércules Superportas unem a alto-tecnologia e sofisticação, com portas anti-arrombamento, robustas e modernas, com fechaduras reconhecidas como as mais seguras do mercado. Nossos produtos proporcionam a segurança que a sua família necessita, com o design que você merece. Hércules Superportas. Segurança com estilo. Hoje queremos meditar sobre o apóstolo Paulo. Ele que se converteu era Saulo de Tarso, alguém que perseguia os cristãos e que, de repente, no momento que ele não esperava, ele tem um encontro com Jesus. Jesus fala com ele e Jesus o prepara para ser o apóstolo dos gentios. Nós vamos ver no momento, logo no comecinho do seu ministério, o que ele teve que passar por amor a Cristo. Uma coisa simples, mas que realmente foi uma marca que permeou todo o ministério desse grande apóstolo que estabeleceu não vou dizer regras, mas as diretrizes, os princípios da vida cristã, do cristianismo que hoje nós pregamos e que nós tentamos viver. Vamos acompanhar um pouquinho da vida desse homem. Está lá em Atos capítulo 9, a partir do versículo 20. Diz assim: E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é esse o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Então aqui, quando ele começa o seu ministério, ele que passou por uma transformação de vida tão grande, tão linda, tão radical, ele que era perseguidor, passa a ser agora cooperador de Cristo. E isso, é claro, que provocou reação das pessoas às quais ele estava pregando, as pessoas com as quais ele estava convivendo. E esse texto, então, nos alerta para isso.
o quanto isso deve ter sido difícil para ele. Passar por uma transformação de vida já não é fácil para ninguém, não é? Você imagina você ter todo um sistema de crença estabelecido. Ele era um homem estudado, ele era, vamos dizer assim, um erudito no meio dos seus ali, alguém que teve a oportunidade de estudar com os melhores mestres da época e tendo todo o seu sistema de crenças altamente bem construído. Ele é desafiado agora a ter tudo isso desconstruído para seguir a Cristo, a quem ele perseguia, em quem ele não cria, em quem ele tinha todos os argumentos para colocar por terra. Mas ele agora vive uma história que ele não pode negar, porque Cristo falou com ele. Ele teve um encontro com Jesus. Então ele não tinha mais argumentos contra esses fatos. E ele começa a pregar o Evangelho. Ele começa então uma nova construção. Ele começa então uma nova vida, uma nova trajetória. E sempre, meus amados irmãos, que nós passamos por isso e queremos isso, nós vamos ter resistências. É quase que uma lei da física natural que se comporta da mesma maneira no reino espiritual. Quando nós passamos por um processo de conversão, onde a gente tem uma transformação de vida, a gente vai ter quase que uma força de inércia que quer que a gente fique do mesmo jeito, no mesmo lugar, que quer que a gente não evolua, não vá para frente. Você, mas você fazia isso, mas você fazia aquilo. Ei, antes você bebia, batia na sua mulher, tinha amantes, você mentia, você fazia tantas coisas, e agora, o que é? Quer dar uma de crente? Não é assim que nós julgamos os outros, não é assim a história daqueles que querem mudar de vida. Eles vão encontrar muitas resistências. E por que eu falo isso? Porque aconteceu assim com os apóstolos. Aconteceu também com o apóstolo Paulo. Ele, quando teve a sua conversão, enfrentou todas as oposições, porque os que eram cristãos tinham medo dele, dizer, esse cara é perseguidor, vai ver que ele quer ser um infiltrado aqui no nosso meio, quer nos conhecer, para depois nos levar todos presos e nos levar para a morte. Os de fora, os que eram com ele antes, que também perseguiam e continuaram perseguidores, certamente disseram, este é um traidor. Estava conosco, foi para Damasco, como é o caso desse texto que a gente leu, né? Foi para essa cidade chamada Damasco, com cartas autorizando a prender os cristãos a fazer uma faxina naquele lugar, e agora está pregando a mesma coisa, está servindo a esse Jesus, está dizendo que esse Jesus é o Filho de Deus. Isto é uma heresia. Quando nós olhamos aqui e lemos esse versículo, que parece tão simples, né? Dizendo assim, ele pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Parece para nós isso hoje, na nossa cultura cristã aqui brasileira, isso é uma coisa muito comum. Mas, para a realidade de Paulo na época, isso era terrível. Como é que o cara podia ir na sinagoga, na igreja deles, afirmar uma blasfêmia, uma heresia, que Jesus é o Filho de Deus? Quem é que podia ser Filho de Deus? Como é que ele afirmava que Jesus era o Messias? Como é que ele afirmava que Jesus era o Cristo, como ele afirma no versículo também que nós lemos ali, ser ele o Cristo? Porque essa palavra, Cristo, ela é uma palavra que significa ungido de Deus. Então, o Cristo era o ungido de Deus, aquele Messias esperado, prometido por séculos
escrito no Velho Testamento, aquele que desde o começo do plano de Deus para o homem caído, desde que o homem caiu, esse Messias era desejado, esperado, e de repente Paulo afirma, esse é Jesus. Aquilo para os judeus da época era algo inconcebível. Então aqueles que olharam, pensaram, se converteram, mas outros foram opositores ferrenhos. E eu fico imaginando o que foi para Paulo chegar nessa conclusão, ter uma transformação de pensamento tão antagônica, tão grande para o padrão que ele vivia na época. E ele corajosamente faz isso, dá a cara para bater, não esconde a sua transformação, o que ele era e o que ele é hoje, com toda a convicção. E essas perseguições que ele sofria, essas dúvidas que vinham quanto ao ministério dele, diz aqui que levavam ele a se fortalecer mais e mais. E com o seu fortalecimento, confundia os judeus que eram antes aqueles que o apoiavam e agora aqueles que se sentiam traídos por ele e que estavam completamente confundidos. Que é isso? O que está acontecendo? Sabe, meu querido, eu gostaria de te dizer que o seguir a Cristo, ele tem um preço. Um preço, às vezes, das nossas amizades, às vezes até da nossa família. E o Senhor Jesus, ele já nos advertiu isso, que nós precisávamos amar a Ele mais do que amamos pai, mãe, colegas, amigos, grupos, rodas. Então, a decisão de seguir a Cristo é uma decisão que tem um preço, que na escolha ela vem carregada com muitas consequências, que às vezes até a gente não pode prever. Mas eu quero te dizer que é uma decisão que vale a pena, porque é uma decisão de vida ou morte. E quando nós temos só a perspectiva dessa vida aqui, a gente pode viver do jeito que a gente quer. Mas quando nós temos uma perspectiva de eternidade, uma perspectiva de que a nossa vida nessa terra, ela é finita, ela chega numa linha onde essa vida aqui vai ser cortada e nós vamos viver então uma vida eterna, vamos viver ou com Deus ou longe dele, dependendo da escolha que nós fazemos aqui. Então isso é muito sério e essa é uma decisão que nós temos que tomar e que a maioria das pessoas não quer ser confrontada com ela, quer ir levando a vida, porque aquela força é natural, né, da inércia que nos leva a ficar do jeito que está. Para mudar, ela é difícil, porque a gente está indo numa roda que precisa parar e girar num outro sentido. Então é preciso uma força muito grande para que isso realmente possa acontecer. E a força do poder de Deus, do poder de Jesus, é essa força enorme. Uma força que gera a natureza, que rege o universo. E ela pode e quer fazer isso na nossa vida. Mas muitas vezes nós não queremos, né? O nosso eu, ele acaba indo, né? Se levar de barriga do jeito que está. Faço uma coisinha boa aqui, uma boa obra ali, dou uma cesta básica, né? Ajudo um pobre, dou uma esmola. E vou levando a vida do jeito que está. Mas não é isso que Deus quer conosco. Ele quer essa mudança radical como teve com o apóstolo Paulo. Com certeza nós vamos enfrentar dificuldades. Dificuldades dos religiosos de plantão, que são pela religião, não são nem por Deus. São pela religião. E a religião, ela é terrível, porque ela tem adeptos
E esses adeptos são ferrenhos defensores. Às vezes eu até penso que ele quer inconsciente isso. Acham que estão defendendo Deus. Deus não precisa de defesa. Ele é autossuficiente em si mesmo. Ele se defende muito melhor do que a gente defende ele. Então, mas nós vamos enfrentar isso, né? A religião, ela aprisiona. A religião, ela coloca limites naquilo que não tem limite. Então nós precisamos ser livres para seguir a Jesus. Vamos estar sujeitos a uma religião, no caso o cristianismo? Verdade, vamos estar. Vamos ter muitas vezes que olhar para o nosso irmão e, como eu falei no começo desse programa, só com o olhar que ele seja abençoado, fortalecido, olhar com o amor de Jesus, como provavelmente ele nos olha, né? Provavelmente ele nos olha e diz assim, você está tentando negociar, né? Você está tentando ficar do seu jeitinho, mas eu queria que você mudasse, que não fosse assim. Eu fico imaginando Jesus olhando para a gente, né? Então a gente vai começar a ser parecido com ele, olhar assim o nosso irmão, né? Aquela, meu irmão, você precisa mudar, não dá para ficar assim, mas com aquele olho de amor, não do julgamento, não, você está perdido, não, você não pode negar a sua religião, onde você nasceu, onde você foi batizado, e tantas coisas que nos aprisionam, tantas coisas que são periféricas e que querem nos engessar. Me desculpa eu falar isso, mas muitas vezes a religião está a serviço das trevas, a serviço de Satanás, para que a gente não seja aquilo que Jesus quer que a gente seja. Porque Ele é livre, Ele é Senhor, Ele é absoluto, Ele é autossuficiente. Eu ouvi uma vez um adjetivo de Jesus que eu achei muito lindo. E diz assim, Ele é selvagem, indomável. Então, Ele quer realmente fazer algo revolucionário na sua vida, assim como fez na vida do apóstolo Paulo. A pergunta é, você quer? Você está disposto a ir com Jesus aonde Ele quiser te enviar? A resposta é sua. Eu um dia disse sim, eu preciso dizer de novo todos os dias. Me lembrar disso, me regenerar todos os dias, porque viver nesse mundo nos leva a um comodismo, nos leva a uma inércia, nos leva a ser raso com Deus, né? A ser superficial. Então a gente precisa se aprofundar todos os dias nas entranhas desse ser maravilhoso que é Jesus Cristo, para cada dia conhecê-lo mais e melhor. E a cada dia Ele se mostra mais e mais maravilhoso. E eu quero te convidar, se você não iniciou ainda, se você parou pelo caminho por algum motivo, por favor, vamos entrar nessa multidão, nesse povo que quer verdadeiramente seguir a Jesus. Vamos? Você quer? Quero te convidar, te incentivar, te fortalecer a tomar essa decisão. É no nome de Jesus que eu quero fazer isso. Eu quero te convidar a orar comigo. Feche seus olhos, baixe a sua cabeça e diga só, sim, eu quero. Que o Espírito Santo vai começar a fazer coisas realmente lindas na sua vida. Vamos lá? Deus amado, Deus querido, queremos estar aqui na Tua presença para te dizer simplesmente, Senhor, eu quero estar junto com esse povo que vai morar no céu, que vai passar a sua eternidade contigo, Senhor. Eu quero começar essa realidade agora, Senhor, a estar contigo, independente da religião, mas de enfrentar, Senhor, o
que for preciso para estar contigo, para te servir, para te amar, para te conhecer mais e melhor, para viver a realidade da tua palavra. No nome de Jesus, Senhor, eu quero clamar isso, ó Deus, e pedir que o Senhor esteja, ó Deus, realmente tocando a vida daqueles que estão orando comigo agora, de estar, Senhor, ó Deus, abençoando, Deus, essas vidas e fortalecendo, ó Deus, para que realmente nós possamos, ó Deus, experimentar, ó Deus, o teu projeto, experimentar aquilo que o Senhor tem para nós. E é no nome de Jesus que eu oro e clamo que o Senhor possa dar, ó Deus, mover gatilhos na vida das pessoas para que elas possam ter essa experiência de te conhecer como tu és, Senhor. Não pela capa, ou pelo binóculo, ou pelo talvez monóculo, Senhor, da religião, mas da verdade que tu és. No nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Tome essa decisão. Eu tenho certeza que você vai viver uma vida tremenda, linda, emocionante e muito melhor do que você está vivendo. Em nome de Jesus. Amém.